Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Mais um vídeo de análise de mesas proprietárias. Hoje vou analisar a Rola Prime aqui com você. Não tinha ouvido falar dessa mesa proprietária. Vocês mandaram muito no meu Instagram pedindo para eu fazer a análise dela. Então vou analisar aqui em tempo real com vocês. Primeira vez que eu abro o site deles, eu vou ler todos os planos, todas as regras e vou dar o meu feedback logo de cara, certo? Logo de cara já adianto, não tenho conta na Rola Prime, obviamente, como eu nunca tinha ouvido falar dessa mesa, não tem como eu ter conta nela. Então vamos lá. Mas antes da gente entrar na mesa proprietária de fato, né? Sistema Quanto tá rodando, tá disponível para você operar com o meu EA, com o meu Expert Advisor e gerar renda passiva todos os dias de forma 100% automática na sua conta. Tira seu dinheiro do banco, do CDB, da caixinha do Nubank, vai ficar ganhando 10, 15% ao ano. Até quando? Isso é mixaria, isso mal bate a inflação real dos preços que você tem no dia a dia. Vai ganhar de forma consistente todo mês. Esse resultado que você ganha aí do seu banco, que o Nubank te paga por ano, o meu sistema faz no mês, beleza? Tá? Aqui na descrição tem meu grupo no Telegram, meu WhatsApp, meu Instagram, onde eu posto diariamente os resultados, tudo auditado, tudo 100% transparente, todas as operações você consegue ver na sua conta. Então, o sistema tá aí. Quem quer sair dessa mesmice de ganhar 10% ao ano, tá disponível. Quem não quiser, pode ficar lá ganhando 10% ao ano, não tem problema. Cada um colhe o que planta e cada um tem o futuro que merece, beleza? Então vamos lá. Site da Rola Prime. Vamos direto que importa, né? Cadê os planos? Aqui. Normal, né? Aqui as mesas unificaram tudo. Forex e futuros no mesmo, na mesma página, né? Antes eram sites diferentes, ou então antes eram mesas só de Forex e mesas só de futuros. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, tá? É bom porque fica tudo mais fácil, tudo mais claro, você consegue ver tudo em um único só lugar. Só que isso é ruim, sabe por quê? Porque meio que mostra que as mesas de futuros, que as pessoas sempre falavam que tem regulamentação, é seguro, que você não vai, você tem certeza, garantia que você vai receber seu pagamento, porque são regulamentados e tudo mais, mostra que isso tá cheirando a fraude, tá? Tá cheirando a mesas de futuros não tem regulamentação nenhuma. Simplesmente elas pagavam porque os saques eram menores, porque elas tinham limites de saques e tudo mais, e aí tinham uma frequência de pagamentos mais altos, tá? Mas isso tá me cheirando a que as mesas não tem de fato regulamentação nenhuma e vai acabar virando um mar de scam, assim como no Forex, tá? Eu tô falando isso dia 31 de maio e eu não vi ninguém comentando nada disso, tá? Isso é minha opinião, é o que eu acho e eu tenho um feeling muito bom, beleza? Então vamos lá, vamos analisar ela aqui, a Rola Prime de Forex, depois eu faço o vídeo da Rola Prime de Futuros, beleza? Desafio de 2 etapas, que é o que a gente utiliza, tipo de conta Pro e melhor. Eu acho que esse 100 nível aqui e 30x nível deve ser a alavancagem da conta, né? Então vamos uma por uma. Conta Pro, tem uma conta até 200 mil dólares. Já é um avanço, a maioria das mesas proprietárias de Forex estão liberando só até 100 mil de capital. MT4, MT5, Trader Lock, DX Trade, Match Trade, C-Trade. Bom, tem todos, né? Eu, pessoalmente, escolheria MT5 ou C-Trade. MT4 não faz muito sentido se você tem um MT5 que tem mais funcionalidade. E as demais aqui eu acho ruim, o C-Trade eu acho bom. É um pouquinho mais complexo que as demais, mas eu acho melhor. Beleza? Pagamentos quinzenais, sob demanda e mensal. Sob demanda, deve ter alguma regra de consistência aqui, né? Para eles estarem pagando 80% em ambos. Provavelmente deve ter uma regra de consistência, né? Vamos ver aqui, vamos ver quinzenal. Então tá aqui do lado. Perda máxima diária de 5%, total 10%, padrão, meta de lucro 8,5%. Beleza, padrão também. São necessários mínimo 7 dias lucrativos para efetuar o seu pagamento. Provavelmente os dias lucrativos devem ser, você deve cumprir 0,5% de lucro, né? É um tipo de taxa de regra de consistência que as mesas colocam. Deixa eu ver aqui. Não vai traduzir não? Tá, não tem problema. Tá, limites, atividades. Mas eu cliquei, eu achei que fosse me mandar direto para
pra regra que fala, né? Mas não mandou, então não tem problema não. Depois quando a gente for analisar o FAQ eu vejo isso. Ó, 3 Profit Days, mas aí quando eu, na tradução pro português, traduziu errado. Ué. Ou será que era só a conta de 200? 3, mas antes estava 7, né? Ou o on demand que é 7? Não, aí o on demand já tem a regra de consistência, ó, de 40%. E um mínimo de 2% de lucro para você poder sacar. Tá explicado porque que o pagamento aqui on demand quinzenal é 80%, né? Beleza, então vamos para a conta de 100k. On demand está a $408 e Bill Weekly $408, mesma coisa. O que eu escolheria? Honestamente, eu ia aqui no Bill Weekly, mas esse on demand aqui também, essa regra de consistência dele de 40% não tá tão ruim não, tá? Uma regra de 40%, regra de consistência de 40% ou de 50% não é ao todo ruim, né? Mas agora, um saque mínimo de 2% já é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado. Então, honestamente, eu, Matheus, optaria pela pagamentos quinzenais, tá? Aqui você vai conseguir sacar praticamente a cada 2 semanas, certo? Tô te falando com minha experiência. Você vai sacar praticamente a 2 semanas. Então, entre aqui e aqui, aqui você vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer o lucro sacar. Então, vai nessa daqui. Você vai receber o mesmo tanto, certo? Essa daqui, Prime 30x, já é mais barato. E o que que muda? Bem mais barato, né? Na questão aqui de máximo daily loss e profit targets, não mudou nada. Aqui também não. Aqui também não. Então deve ter. A única mudança aqui deve ser as regras de trade, né? Então vamos pro FAQ. Pô, traduz aí pro português. Isso, beleza. 2 passos Pro e 2 passos Prime. Vamos um por um. Esse Pro aqui, se eu não me engano, é a que tava lá 100x, né? Processo de contestação. Não quero. Regras de negociação. Beleza. Limite de perda diário. Para a conta de $200 mil, ó, o limite de perda diária já cai para 4%, tá? Então não faz sentido, melhor comprar 2 contas de 100. Regra de negociação estipula que a perda de qualquer dia correspondente, tá? Limite de perda de 4%. Limite geral 10%. Objetivo do lucro, dia mínimo de negociações de 2 dias. Isso aqui não fala de regra de negociação nenhuma, né? Notícias de swing trades. Permitida na fase de desafio. No entanto, na conta Rola Prime, as negociações podem manter posições abertas em qualquer momento, mas não são autorizadas a executar 5 minutos antes ou 5 minutos depois. Ou seja, você não pode abrir ou fechar uma conta 5 minutos antes ou depois da notícia. Beleza? Pode manter conta durante o fim de semana. E manutenções de posições à noite é permitidas em todas as contas Challenge Rola Primes. Tá, não interessa limite de risco. Contas Pro, 20 lotes, 40 lotes é muita coisa, eu acho que ninguém infringe essa regra, né? Pô, 40 lotes é loucura. Imagina você operar no ouro com 40 lotes. Não é isso que eu quero ver se tem tipo uma regra de consistência. Aqui, ó, risco por ideia de negociação, achei. O risco por ideia de negociação não deve exceder 2% do saldo inicial da conta, beleza? Não é risco por trade, é por ideia de negociação, ou seja, não adianta você abrir, ao invés de abrir uma operação no ouro com 3 lotes, você abrir 3 operações no ouro com 1 lote, vai ser considerado uma única ideia de negociação, beleza? Tá em 2%, eles só, vamos ver, só não falaram se é no desafio também. Aqui, ó, posições divididas na mesma direção que se sobrepõe no tempo, foi o que eu acabei de explicar. Além disso, se for aberta uma posição nova na mesma direção no prazo de 10 minutos após o encerramento de uma anterior, também será considerado. Vai ter que ficar esperto com isso, tá? Qualquer sequência contínua ou cadeia de posições sobrepostas ou com horários próximos será considerado como única ideia de negociação. Tá, eu sei porque eles colocam isso.
as negociadoras são obrigadas a definir este risco colocando stop loss no prazo de 3 minutos após a abertura. Ok. Violação grave isso aqui. Pô, eu acho que não deveria ser uma violação grave. Às vezes, tipo, pulou o stop. Eu já perdi conta porque pulou o stop em 20 dólares, em 14 dólares. Isso tinha que ser uma violação leve, tá? A utilização de práticas de negociações proibidas pode resultar em redução do limite de risco para 1%. Ah, sacanagem absurda isso. Sacanagem absurda. Mas tá bom. Isso aqui já tá se tornando comum dentro das mesas proprietárias, né? Praticamente todas têm isso. Mas, engraçado. Se todas as contas têm... Ah, não. Beleza. Tá. É porque aquela lá tem um limite de risco para pagamentos biweekly, né? Você vai ter esses mínimo de 3 dias e também vai ter o limite de risco, e para pagamentos on demand você ainda vai ter a regra de consistência e mais os 2%. Beleza. Negociação. Não fala nada de importante. Complementos. Eu passo olho rápido, família, porque eu já sei mais ou menos, né? Os FAQs das mesas proprietárias, eles são praticamente todos iguais. Então eu já sei onde procurar as informações principais, né? Que você deve ficar atento, tá? Aqui, ó. Para ter direito ao pagamento, o trade deve cumprir os seguintes requisitos. Ciclo quinzenal. Mínimo 3 dias de negociações lucrativos no período de 14 dias. Para uma participação de 80% do lucro. Ciclo mensal. 7 dias de negociações lucrativos. E aqui, ó. Cada dia de negociação lucrativo, para ser considerado um dia de negociação lucrativo, tem que fazer 0,5% do lucro. Então, se você tem uma conta de 100 mil dólares, um dia lucrativo significa um dia que você fez 500 dólares de lucro, beleza? A regra de consistência, como eu falei, 40%. Aqui ele explica como é calculado, mas é fácil isso. Reembolso. Ao concluir o processo da Roller Prime, você receberá o reembolso de 100% da sua taxa de participação. Esse reembolso será processado automaticamente em 4 prestações iguais, sendo 25% da taxa será devolvida em cada um dos seus primeiros 4 pagamentos. Tá. Não acho isso de todo mal. É uma forma que as mesas proprietárias inventaram, né, implementaram para melhorar o fluxo de caixa deles. Antigamente você recebia o seu reembolso logo no seu primeiro saque. Então, para quem tinha um pagamento quinzenal, recebia ele logo 15 dias depois de ser aprovado no teste. Agora, eles estão demorando mais, né? Por exemplo, na Finotive, você só recebe um mês depois de você já ter a conta financiada. Então, você tem que manter a sua conta ativa durante um mês e positiva. Porque se chegar no 30º dia, se sua conta tiver com saldo negativo, você não recebe o reembolso, tá? A Roller Prime aqui já é diferente, eles já dividem em 4 pagamentos. Isso aqui está se tornando normal, assim como o limite de risco por negociação, beleza? Plano de escalonamento. Isso aqui não importa pra gente, porque é raro você conseguir isso. Alocação máxima. Qual que é a alocação máxima? 500 mil dólares. Práticas comerciais proibidas, a gente sabe o que é, né? Segundo passo, Roller Prime. Certamente a única coisa que vai mudar aqui é a questão da regra de consistência, né? Limite de risco também de 2%. Só que aqui, ó, já muda, né? Negociações... não, mesma coisa, ó. 3 minutos você tem que colocar o stop loss. E negociações feitas no intervalo de 10 minutos são consideradas a mesma ideia de negociação, né? Mesma coisa, só... Cadê a regra de consistência? Regra de negociação... Notícia, limite de risco, negociação, complementos. Aqui, ó, a regra de consistência, certo? Engraçado. O FAQ com a regra de consistência e com esse mínimo de 2% de lucro, deveria estar só aqui, no 2 passos Prime. Não deveria estar aqui, porque uma delas... na verdade as duas, agora que eu entendi,
As duas têm a regra de consistência. Então o que que muda de um passo Prime para o passo Pro? Não consegui identificar. O que que muda de uma conta para outra? Assim, as duas você pode escolher. Se você tem a regra de consistência, com pagamento sob demanda, ou se você não tem a regra de consistência com pagamento quinzenal. Só que uma custa 408 e a outra 270. Qual que é a diferença? Será que é só a alavancagem? Calma aí. Eu tô analisando aqui em tempo real com vocês, tá? Eu não vi o site deles ontem, então antes, né? Então pra mim tá meio confuso. Ó, alavancagem Forex 1 para 30. Alavancagem Forex 1 para 100. Uai, é só isso que muda? Se for mudar só a alavancagem, não faz sentido. É muito mais vantajoso você pagar 270, pô. Vou falar pra você, pô, alavancagem de 1 para 100, de 1 para 30, a não ser que você seja um trader muito agressivo, a alavancagem de 1 para 30 vai te satisfazer, vai ser tranquilo. Não precisa dessa alavancagem toda, você não vai operar 40 lotes no chão. Então, meio que esse plano Pro é isso mesmo, ó, 100 de levagem, né, que é a alavancagem, 30 de levagem, que é a alavancagem. Então eu compraria isso aqui, pô. Quase metade do preço. Se for só isso, né? Se não tiver nenhuma pegadinha. Beleza, né? Então é isso. Essas são os principais pontos que eu vi aqui. Pontuando com vocês. Ficar atento à regra de consistência de 40%. E para sacar você precisa de um saque mínimo de 2% do saldo da conta. Limite de risco por ideia de negociação de 2%. Então não pode exceder um drawdown de 2% por ideia de trade. Fica atento a abrir operações no intervalo de 10 minutos, porque isso vai ser considerado a mesma ideia de negociação, beleza? E fica atento, ligeiro aí também, em colocar um stop nas operações no intervalo de 3 minutos. Eu acho que esses são os pontos principais. De resto, é a mesma coisa das outras mesas proprietárias, mesmo drawdown, mesmo profit, e é isso, tá? Com relação às regras e a preço, tá dentro do padrão, tá tranquilo, não tem nada demais, não tem nenhuma novidade, nenhuma surpresa, tá? É uma mesa comum. Agora, se ela paga ou não, a gente vai descobrir. Deixa eu entrar aqui no Trustpilot. Vamos ver como que eles estão classificados no Trustpilot. 4.6, aceitável. 1.659 reviews, tá bom. É uma empresa nova, vamos ver aqui os feedbacks negativos, né, que é o que importa. Fui operar na abertura de mercado de domingo, minha conta estava bloqueada, perdi a entrada, que estava esperando há dias. Deveria melhorar a questão do risco por operação. Se o prazer está positivo na conta e quer arriscar um pouco do lucro, não pode, porque a empresa limita, isso é péssimo. Encerraram uma conta minha que estava positivo, meu trade também positivo por conta dessa regra de 2% de saldo inicial. Isso é ruim para quem opera alavancado. Normal, mas as mesas não querem gente que opera alavancado. Sem regra de consistência, mesmo assim meus lucros foram questionados. Sinalizado pela equipe de risco, negociação especulativa ou jogos de azar. Embora eu sempre tenha negociado usando estratégia de scalping direcionado baseado em ação de... Isso aqui é o que a gente tem que se atentar, tá? O que torna essa situação ainda mais decepcionante é que eu só havia negociado essas contas por alguns dias antes de receber essa conclusão. Na minha opinião, o histórico de negociação tão curto não é suficiente para avaliar de forma justa toda a metodologia e negociações rotuladas como jogo de azar. Concordo perfeitamente. Concordo perfeitamente. Essa metodologia que as empresas têm de te classificar como um gambler ou como um apostador,
elas deveriam ser escritas e mais objetivas. Não deveria ser algo que eles analisem, que um ser humano tome essa opinião, essa decisão. Deveria ser algo objetivo, tá? Tinha que ter regra escrita. Como que eles te caracterizam como apostador, tá? Concordo extremamente. Todas as minhas operações negociadas foram executadas normalmente com base em análise reais de mercado. Eu não usei martingale, nem arbitragem, nem hedge, nem copy trade, nem boost de negociação. A principal razão dada pela Roller Prime parece ser que um pequeno número de negociação gerou uma parcela significativa dos meus lucros. Foda-se, tá? Foda-se. Isso aqui não pode caracterizar como um apostador. Não pode. No entanto, isso é completamente normal em negociações direcionadas de scalp. Isso é completamente normal em qualquer negociação. Swing trade, day trade, scalp, qualquer um. Configurações fortes geralmente são deixadas correr por mais tempo, enquanto configurações mais fracas são fechadas rapidamente. Excelente. Cara, isso aqui é o que eu sempre comentei sobre mesas proprietárias, sobre esse fato deles te caracterizarem como apostadores, tá? Nossa, tipo assim, eu queria comentar isso aqui em todos os três pilots de todas as mesas proprietárias. Na realidade, minha maior operação gerou cerca de 3% de lucro. Além disso, tive muitas outras operações que produziram 1 e 2%. Isso demonstra claramente que meus resultados não dependeram de uma única operação, tudo ou nada, ou de uma aposta com sorte. Outro ponto que eu não entendo, que a Roller Prime não existe publicamente uma regra de consistência. E discordo, eles existem. Se não é exigência de uma consistência nas regras publicadas, não vejo porque os lucros dos traders serem questionados. Concordo. Ao longo da minha cumprir integralmente todas as regras, foi fornecida uma evidência específica que eu violei qualquer regra. Meu amigo, o que mostrou aqui é que você é um trader extremamente consistente e eles não te querem lá porque você vai dar prejuízo para a empresa, ponto, tá? Passei nas duas fases, foi encerrada porque não havia definido o stop loss na operação, mas aí tá nas regras deles, não tem muito o que fazer, né? Lucros retirados por jogo de azar. Pô, velho, isso aqui me deixa extremamente triste. Mas vou encerrar o vídeo por aqui, família. Já tá com 22 minutos de vídeo, já tá um vídeo um pouco maior do que o padrão, né, aqui do canal. E é isso. Essa é a análise da Roller Prime. Direto e reto, sem corte, sem edição. Tamo junto. E é só o começo.